Giovanni e eu curso luteria pela UFPR. Eu tenho 22 anos e sou músico profissional também. Interesse por música é uma coisa que veio assim desde criança, né? Porque meu pai é músico, meus tios são músicos, então é uma coisa que vem de família, assim, já tá no meu sangue, né? E os instrumentos, assim, eu comecei com a bateria, né? Hoje já fazem 17 anos que eu toco bateria e percussão. Comecei com 3 anos de idade. E meu pai me deu uma bateriazinha infantil quando eu tinha 3 anos de idade. E desde aquilo eu nunca parei, assim, sabe? E da bateria fui vendo shows, né? Criando meus ídolos e tal, admirando os meus ídolos. E da bateria partiu a vontade de aprender violão. Primeiro aprendi o piano, o teclado, eu toco piano, sou tecladista também. E depois do piano eu aprendi o violão, baixo e derivados de cordas, assim. Daí recentemente me interessei por acordeon, sou acordeonista e organista também. O curso de luteria, na verdade eu não conhecia, eu ia cursar música, que era a coisa que eu mais me encaixei, assim. E eu sempre gostei mais do instrumento do que da música em si. E um dia eu estava aqui em casa e a minha mãe me ligou falando assim: ó, filha, eu vi um curso aqui na internet, um tal de luteria, dá uma olhada lá na internet, que era pela Federal, né? Daí eu fui lá e, nossa, bateu, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque construção de instrumentos, trabalhar com isso, enfim, foi perfeito, assim. O instrumento, assim, ele fala muito da pessoa que construiu dele, da pessoa que usou ele. O instrumento carrega muita história, né? Tem instrumentos antiguíssimos, assim, que você olha, assim, não tem mais verniz, tá batido, quebrou em várias partes já. E esse instrumento tem uma história, assim, sabe? E isso é muito interessante. E o instrumento também não deixa de ser uma peça de arte do artesão que constrói, né? E a questão de me interessar mais pelo instrumento do que pela música foi que eu sempre, muitas vezes assim, eu assistia shows e eu ficava olhando o instrumento do cara, assim, falava, nossa, é uma Gibson, é uma Fender, né? Quando eu era criança, até hoje, né? São os grandes instrumentos do mundo. E eu nunca parei de pesquisar e eu descobri a luteria, só que eu jamais imaginava que teria um curso superior sobre isso, né? As aulas do curso, elas não abrangem somente a construção, a gente também tem aula sobre história da arte, sobre desenho técnico, né, para desenvolver as plantas e tal, os projetos, ter uma noção de geometria e tal. E, assim, diria que 60% do curso, assim, ele é prático, né? Envolve a construção do instrumento mesmo e restauração dos instrumentos. Nós temos aula de restauração também, aprender a consertar diversos tipos de instrumentos e reparos possíveis para os instrumentos. Assim. Na verdade, eu comecei a construir um instrumento que infelizmente não deu muito certo, mas daí o meu primeiro instrumento mesmo foi uma minha guitarra Explorer, que eu chamei de Explorer 001, a Creamy, né, por causa da cor cremosa dela, que foi imitando uma guitarra de 1958, né. O tempo que eu demorei para construir foi quase 4 meses, 3 meses e meio demorou para construir. E o processo de construção é desde ir na madeireira, fazer a seleção da madeira, escolher o bloco ideal para madeira, as madeiras que são ideais para cada parte, uma madeira para o braço, uma madeira para o corpo, uma madeira para a escala, escolher as peças e pela guitarra a gente começa com aquela construção do braço. A gente constrói o braço, faz tudo certinho, e depois vem o corpo, fazemos o encaixe do corpo, fazemos todas as medições que são necessárias, cavamos os buracos dos captadores da ponte, que varia alguns modelos de ponte Floyd Rose, ponte fixa, enfim, N modelos de ponte. E depois disso vem o envernizamento e pintura, quando tem pintura, né? No caso da Explorer, ela foi pintada. E a montagem da parte elétrica, né? Tivemos a ajuda dos professores, a ajuda de alguns colegas, que a gente sempre acaba se ajudando, né? Que precisa, né? Ninguém é de ferro também para conseguir construir tudo sozinho, do zero, sem saber nada, né? Tem algumas pessoas lá no curso que não sabem tocar o instrumento, ou que começaram a aprender o instrumento depois de começarem a construir, mas o instrumento ele tem, né, uma precisão extrema, assim, né, na colocação da distância dos trastes, da distância da ponta até o nut, o tamanho, a área de conforto, o peso. Então é uma coisa assim que não necessariamente você precisa saber tocar o instrumento para saber construir ele. Muitas pessoas ali já construíram mandolim, viola caipira, essas coisas assim,
mesmo sem saber tocar o instrumento. Muita gente entra lá, eu tô aqui no curso porque eu gosto de música. E tipo assim, aprender a música acho que não corresponde a 5% do curso, a música em si. Envolve mesmo construção e restauração e história da música, né? Mas nada mais prático ou teórico sobre aprender música, assim, mesmo melodias, harmonias, enfim. A luteria agora, eu acredito que deu uma crescida, assim, porque com o dólar muito alto, as guitarras estrangeiras que antes custavam 5 mil reais aqui, agora custam 8, 9 mil reais, às vezes mais caro, né? Porque por causa da alta tributação que os instrumentos musicais sofrem aqui no Brasil. E o instrumento do luthier, por exemplo, uma guitarra, uma Les Paul Custom, por exemplo, hoje em dia, custa na faixa de 15 a 20 mil reais uma Gibson Les Paul. E o instrumento do luthier você consegue ter exatamente a mesma guitarra, às vezes muito melhor e adaptada para o teu estilo por 5 a 6 mil reais no máximo, assim. Um instrumento de altíssima qualidade que não perde nada para os instrumentos estrangeiros, né? O pessoal tem um pouco de preconceito com o luthier, assim, até hoje, né? Ainda mais eu, que sou um piazão, assim, digamos, né? Sou bem novo no ramo. E o pessoal muitas vezes prefere pagar mais caro pelo instrumento lá de fora do que não valorizar o instrumento do luthier, né? O instrumento nacional.